Olá, alunos do segundo ano. Hoje nós vamos dar sequência às aulas do material disponibilizado pela SEDUC Mato Grosso do projeto Aprendizagem Conectada. Então, na aula passada, nós passamos para vocês 5 atividades. A primeira atividade diz assim: o que é uma sequência? Cite exemplos de sequências. Elas são sempre numéricas? Bom, respondendo, o que é uma sequência? Sequência é o ato ou efeito de seguir, de dar continuidade ao que foi iniciado, de dar seguimento, prosseguimento. Existem sequências só em matemática? Não. Existem infinitas sequências. Por exemplo, num jogo de pôquer, existem as sequências de pôquer. No caso da educação, existem sequências didáticas. No caso do estudo de uma língua, de um texto, existem sequências textuais. Na lógica, existem sequências lógicas, que se dão uma após a outra. E na música tem a sequência de acordes. Existem também sequências recursivas e não recursivas. E na química existem as sequências de transformações. Isso são alguns exemplos, existem outros. Agora, se a gente for levar para o lado da matemática, sequência ela pode ser chamada também de sucessão numérica, que é uma sucessão de números que pode ser finita ou infinita, obedecendo a uma ordem definida antecipadamente. Uma sequência numérica, quando eu quero representá-la, eu tenho que representá-la entre parênteses e ordenada, ou seja, de forma crescente ou decrescente. Exemplos, então, de sequências. Na matemática, nós temos a PA, que é a progressão aritmética. Eu costumo dizer que ela se manifesta desde quando você veio ao mundo. Todos os dias, durante o sono, a criança cresce o mesmo tanto, todos os dias, até chegar a 21 anos. Os animais também, as plantas também, todos os seres vivos, eles obedecem a uma PA. Já a progressão geométrica era um pouco mais rápido. Então, por exemplo, no caso nosso aqui da Covid-19, é uma progressão geométrica. Ela começa contaminando 1, esse 1 contamina mais 3, esses 3 contaminam 9, esses 9 contaminam 27. Então, você vai vendo que vai criando uma grande proporção. Imagine um incêndio com vento. É uma progressão geométrica. É muito rápido. Existe uma sequência também chamada de sequência de Fibonacci. Eu separei um vídeo para a gente. Vamos assistir para você entender melhor? Olá, amiguinho. O que será que tem a ver a árvore, uma abelha e esse vídeo do YouTube com a matemática? Existe uma sequência que está escondida por trás dessas coisas, que é conhecida como sequência Fibonacci. Ora, amiguinho, as árvores se ramificam de acordo com a sequência Fibonacci, como você pode observar aqui na imagem. 1, 2, 3, 5, 8, etc, etc, etc. A sequência Fibonacci se inicia com os números 1 e 1 e os outros termos são a soma dos dois anteriores. Então 2 é igual a 1 mais 1, 3 é igual a 2 mais 1, 5 é igual a 3 mais 2, 8 é 5 mais 3, 13 é 8 mais 5 e assim sucessivamente. Uma outra aparição da sequência Fibonacci é na árvore genealógica do zangão, que é o macho da abelha e é um ovo que não foi fecundado pelo pai. Então o zangão ele só tem uma mãe, diferente da abelha que tem pai e mãe, foi um ovo fecundado pelo pai também. A árvore genealógica do zangão é bem diferente da nossa, seres humanos. Nós somos aqui um indivíduo e nós temos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós e assim por diante. É uma progressão geométrica de base 2. Como você pode reparar na animação, a árvore do zangão é bem diferente da nossa. Ela segue a sequência Fibonacci, amiguinho. 1, 2, 3, 5, 8 e daí em diante. Agora eu vou chamar um amiguinho meu que vai me ajudar a explicar o que um vídeo do YouTube tem a ver com a sequência Fibonacci. Esse vídeo que você está assistindo aqui no YouTube é um vídeo digital. O que significa ser um vídeo digital? Que é um vídeo formado por bits. Bits são uma sequência de 0 e 1. No cinema, por exemplo, o vídeo é gravado numa película, num filme, como da máquina fotográfica.
No vídeo digital, não. Ele é gravado num cartão de memória e dentro daquele cartão de memória existe uma sequência gigantesca de 0 e 1s. O computador reconhece essa sequência e gera o vídeo que você está assistindo aí do outro lado. E existe um algoritmo de 0 e 1s que gera a sequência de Fibonacci, como o Rafael vai explicar para vocês. Bom, o sistema de zeros e uns ao qual o Iberê se referiu é o sistema de numeração binário. É a linguagem que os computadores e qualquer mídia digital reconhece. No nosso dia a dia, nós estamos acostumados com o sistema de numeração decimal, que vai do 0 até o 9. O binário reconhece apenas zeros e uns. E qual é o algoritmo que o Iberê disse que gera a sequência Fibonacci? Ora, amiguinho, é o seguinte. Você vai começar com o número 1 e esse número 1 vai seguir a seguinte regra. Quando ele aparecer, vai se transformar no número 1, 0. E quando aparecer o 0 na sequência, ele vai se transformar depois no 1. Então vamos iniciar a sequência com o número 1. O segundo termo, esse 1 vai virar 1, 0. No terceiro termo, o 1 vira 1, 0 e o 0 vira 1. E daí em diante. Vamos agora contar quantas vezes o número 1 e o número 0 aparecem nessa sequência. Ora, o número 1 aparece uma vez, depois 2, 3, 5, 8, etc. Exatamente na sequência Fibonacci. E o 0 aparece uma vez, depois mais uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, também na sequência Fibonacci. Muito legal, não é mesmo? Na sequência Fibonacci, quando você calcula a razão entre um termo da sequência e o seu antecessor, quanto mais longe você vai na sequência, mais o valor da razão converge para um número específico, 1,6180, pontinho, 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 que os matemáticos denominaram de φ, e é um número irracional, conhecido também como número de ouro. Se você quiser assistir a um vídeo onde eu calculo esse número de ouro, basta clicar aqui nesse vídeo que está aparecendo na sua tela. Esse número também aparece no retângulo de ouro, que é um retângulo com a seguinte característica. Quando você extrai um quadrado do retângulo, o retângulo que sobra é semelhante ao anterior exatamente na razão áurea. E quando você continua com esse processo de extrair quadrados indefinidamente, isso gera uma espiral, que é a mesma espiral da nossa galáxia, Via Láctea, e de qualquer outra galáxia. Também essa espiral aparece no abacaxi, no girassol e num animal aquático chamado Nautilus. E eu aposto que você não sabia que tinha tanta matemática escondida assim na natureza, né, amiguinho? Confira aqui do lado mais um vídeo muito legal que mostra uma curiosidade sobre a sequência de Fibonacci. Se você gostou desse vídeo aqui, dê joinha, se inscreva no canal Matemática Rio. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Observando a sequência disponível na figura 2, podemos prever outras fases da contaminação de forma matemática? Bom, observando a sequência disponível na figura 2, que é essa aí, pode-se prever outras fases de contaminação de forma matemática? Pessoal, sim. Veja bem, uma pessoa se contamina com a Covid, contamina 3, essas 3 contaminam 9, essas 9, 27, e vai virando uma bola de neve. Então, dá para se prever, sim, de forma matemática. Se representarmos cada fase de contaminação por A, teremos a sequência A1, A2, A3, A4, sendo A1 igual a 1, A2 igual a 3, A3 igual a 9, A4 igual a 27. E assim por diante. Analisando essa sequência, que foi apresentada a partir da figura 2, então quantas pessoas serão contaminadas na fase A5? Os dados. A1 é igual a 1, A2 é igual a 3, A3 é igual a 9, A4 é igual a 27, e ele quer o quinto termo. Bom, eu já sei que isso é uma PG. Então eu sei que a razão da PG é obtida pegando o segundo, dividindo pelo primeiro, ou o terceiro dividindo pelo segundo, ou o quarto dividindo pelo terceiro. Bom, substituindo isso por números, eu tenho 3 dividido por 1, 9 dividido por 3 e 27 dividido por 9. Bom, quanto que dá 3 dividido por 1? Dá 3. 9 dividido por 3 dá 3. 27 por 9. Então, a razão é 3. Para eu, então, encontrar o quinto termo, eu vou pegar... Então, para eu calcular o quinto termo, eu vou pegar o quarto termo vezes a razão. Quem é o quarto termo? 27. Quem é a razão?
3. Bom, 7 vezes 3, 21, vão 2. 3 vezes 2, 6, com 2, 8. Então, o quinto termo é igual a 81. Bom, o próximo exercício diz assim: experimente calcular o A23, ou o 23º termo dessa sequência. Bom, eu já sei que a razão é 3. Eu já tenho o A1. Bom, eu tenho o A1, é 1. Tenho a razão, que é 3. Tenho o N, que é 23, porque é o 23º termo. Então, eu vou achar o AN. Nesse caso, eu vou jogar na fórmula. AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. O AN vai ser o 23. O A23. O A1 é 1. A razão é 3. Então, o N é 23 menos 1. O A23 é igual a 1 vezes 3 elevado a 22. O A23, então, é igual a 3 elevado a 22. Você pode parar a conta aqui, mas se você tiver condições de calcular, a gente dá a resposta. Então, a gente vai precisar usar um instrumento tecnológico, uma calculadora científica ou um celular. Bom, 3 elevado a 22. Vai dar um número muito grande. Um número com muitas casas. Então, nesse caso, não é aconselhável se calcular. O 23º termo dessa sequência será 3 elevado a 22. Atividade 3. Agora que você descobriu a fórmula do termo geral da PG, retome a atividade 2 e descubra o termo A23. Pessoal, nós já resolvemos pela fórmula no exercício 2. Confira qual o valor final que você obteve com o resultado da atividade 2. Foram os mesmos? Foram aproximados ou foram muito diferentes? Foram os mesmos, porque eu usei a mesma fórmula também, a mesma lógica. Então, isso aqui não é necessário ser feito, tá bom? Atividade 4. Em tempo de isolamento social, o mercado social, com a ausência dos shows, precisou se reinventar. E essa é uma forma segura de levar o entretenimento para dentro dos lares. Cantar e levar um pouco de alegria para quem está em casa é também válido nesse momento. Fala do cantor Jorge por Folha Press, 8 de abril de 2020. Existe alguma relação da música com a matemática? Será que segue um padrão matemático? Bom, então para responder essa pergunta, eu escolhi 2 vídeos muito interessantes que falam sobre a música e a matemática. Vamos assisti-los? Olá, Donald. Sou eu. Onde estou? No país da matemática. País que a matemática. Nunca ouvi falar dele. É uma terra cheia de aventuras. Ah, é você. Sou um espírito. O verdadeiro espírito da aventura. Isso é comigo. O que mais? Uma jornada pelas maravilhas da matemática. Matemática é sobre intelectuais. Intelectuais? Espera um pouco, Donald. Você gosta de música, não gosta? Aham. Sem os intelectuais, não existiria música. Ah, Vem cá. Vamos viajar para a Grécia Antiga, para o tempo de Pitágoras, o maior intelectual de todos. Pitágoras. O pai da matemática e da música. Matemática e música. Ah, você vai encontrar a matemática nos lugares mais incríveis. Observe. Primeiro precisamos de uma corda. Ei, Estique-a muito e bem. Toque-a. Agora divida ao meio e toque novamente. Ouviu? É o mesmo tom, uma oitava acima. Agora divida esta parte ao meio. Mais uma vez. Pitágoras descobriu que a oitava estava numa razão de 2 para 1. Com simples frações ele conseguiu isto.
E a partir dessa harmonia e desses números, elaborou a escala musical que é usada até hoje. Araba, a matemática estabelece as bases níveis. Imagine só a empolgação de Pitágoras quando comunicou sua descoberta aos amigos, uma fraternidade de intelectuais conhecidos como pitagóricos. Eles se reuniam secretamente para discutir suas descobertas matemáticas. Só os membros podiam entrar nas reuniões. Todos usavam um emblema secreto, o pentagrama. Vamos ver qual é o assunto de hoje. Está feito. Shhh, é um ensaio. Vamos ao ritmo. Foi, portanto, com esses intelectuais, os pitagóricos e suas fórmulas matemáticas, que surgiu a base da nossa música de hoje. Olha, você do intelectual, ele faz da vida. Olá, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Irã Zaleski e nesse vídeo vou falar sobre história da música e a escala pitagórica. Existem artefatos que mostram que o homem primitivo buscou desenvolver instrumentos musicais. A imagem mostra uma flauta feita de osso com aproximadamente 43 mil anos e outra com 35 mil anos. Pitágoras de Samos, filósofo e matemático grego que viveu no século V a.C., cuja sua história ainda não está esclarecida, é muito citado pelos seus discípulos, que na qual criaram a escola pitagórica.
O pitagorismo ofereceu uma importante contribuição para a teoria musical na Grécia, explicando as propriedades da divisão da corda na formação da escala musical e regulando a afinação dos instrumentos e a concepção dos modos. Segundo consta, Pitágoras teria realizado esses cálculos a partir de experiências com um instrumento musical simples, o monocórdio, onde as operações de divisão da corda resultam na definição dos graus da escala musical. Quando dividimos a corda ao meio, a frequência é duplicada. Assim, a divisão de oitava é meia corda. Como a frequência de uma corda vibrando é inversamente proporcional ao tamanho da corda, podemos obter os intervalos entre as notas dividindo o tamanho das cordas. Quando dividimos a corda em 3 partes e fazemos vibrar 2/3 dessa corda, teremos uma nota que, segundo Pitágoras, soa bem aos ouvidos quando comparamos com a corda inteira. Os músicos dizem que estas 2 notas são consoantes. Assim chamamos esse novo intervalo de quinta, e uma nota que está no intervalo de quinta referente a outra nota deram o nome de dominante. Quando dividimos a corda em 4 partes e fazendo vibrar 3/4 desta corda, obteremos mais uma nota que soa bem aos ouvidos, chamada de quarta justa. Isso resulta que na teoria musical grega, as consonâncias eram a oitava, a quinta e a quarta, considerados até hoje como intervalos justos ou perfeitos. E uma sequência de cálculos simples, envolvendo as operações aritméticas básicas, resultam na escala pitagórica. Olha só. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma trena e o violão. Eu vou medir essa 6ª corda aqui do violão, a corda Mi, para ver quanto que dá. Medindo essa corda, dá 65 centímetros. Se eu dividir no meio, vai dar 32,5. Justamente aonde? No Mi, que é a oitava. Tá certo? Tá. Agora se eu pegar aqui, ó, essa corda, 65 centímetros, e dividir em 3, vai dar 21,6. 21,6, que vai dar onde? Bem no Si, que é a quinta dominante, né? Ó, agora se eu pegar essa corda de novo, ela, e dividir ela em 4 partes, eu vou ter 16,25. 16,25, aonde que é? Bem no Lá, que é a quarta. Então vejam só, pessoal, essas notas, a oitava, a quinta e a quarta, elas são ditas como justas. Por quê? Porque elas têm um som perfeito, um som agradável ao ouvido. Elas soam bem. Isso na escala pitagórica, quando a gente segue esse mesmo raciocínio para formar a escala, você vai chegar naquela escala que está lá no vídeo lá que vocês viram anteriormente. Vai estar aquele grau lá. Mas aquela escala, pessoal, ela apresenta problemas. Ela apresenta problemas na terça. Qual que é o problema? O problema é o seguinte. Quando você tem, por exemplo, uma tônica, vamos supor aqui, tônica e Mi. Tônica, Mi, né? A quinta qualquer é o Si, né? É o Si, tá? Como são 2 notas justas, perfeitas, dá um som legal, fica um som perfeito. Com a quarta também, o Mi e a quarta. Qual que é a quarta de Mi? É o Lá. Também fica um som perfeito. Só que quando você faz o Mi e a terça, que seria o Sol, né? A terça maior, Sol sustenido, né? O Mi aqui, o Sol sustenido, que é a terça, isso na escala pitagórica não soa muito bem. Fica um som meio desagradável. A terça, ela fica com um som assim, ela não, parece que não chega, sabe? Nem a terça menor e nem a terça maior. Isso aí, com o tempo, foi corrigido, tá? Estudiosos aí da música, grandes estudiosos, os seguidores, né? O pitagorismo, a escola de Pitágoras lá, na escola de Atenas, eles deram sequência aos estudos, né, de Pitágoras, e isso na Renascença foi retomado também, principalmente na Renascença, na verdade, principalmente na Renascença, que tiveram uma correção disso.
E chegamos hoje, né, com mais estudos, e chegamos no que a gente tem hoje, que é a escala maior, que é a escala jônio, o tom jônio, o primeiro grau, né? Então, foi assim que chegamos à escala maior, o jônio, tá? A partir dessa escala pitagórica de Pitágoras de Samos, lá da antiga Grécia. Então era isso aí que eu tinha para falar para vocês, pessoal, sobre a história da música e um pouquinho sobre a escala pitagórica e como surgiu a primeira teoria científica para a música no Ocidente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se inscrevam no canal e até uma próxima. Valeu! E daí, vocês conseguiram deduzir? Há alguma relação da música com a matemática? Com certeza, né, gente? Pitágoras fez muitos estudos sobre isso e hoje a gente sabe que música tem tudo a ver com a matemática. Será que há um padrão matemático? Com certeza há. Se não seguir um padrão matemático, as notas não se casam, então não fica muito legal. Atividade 5, que está marcado como 4. Qual é o primeiro termo da sequência da escala das notas musicais? O primeiro termo da escala das notas musicais é o Dó. As escalas musicais são sequências de sons seriais organizados de acordo com a sua altura. Cada novo som que aparece é mais agudo que o anterior, à medida que a escala sobe, e mais baixo à medida que a escala desce. Essa sequência é finita ou infinita? Pessoal, há muita controvérsia nesse sentido. Alguns dizem que é finita porque a sequência é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do. Aí depois continua mais agudo, ou você baixa e canta mais grave. Então a gente pode dizer que ela é finita, de acordo com esses acordes. Mas alguns dizem que ela é infinita, porque na verdade esses acordes eles se fragmentam. Existe um acorde de maior tempo, que é a breve, aí tem a da metade de tempo, que é semibreve, tem a mínima, semínima, colchete, semicolchete, fusa, semifusa, e aí vai. Então, há muita controvérsia nesse sentido. Mas, para nós aqui na matemática, vamos considerar que ela é finita. Qual é o último termo dessa sequência? O último termo dessa sequência é o Dó escala acima. Então, por exemplo, Dó, Dó, Dó. Então, o último termo dessa sequência seria o Dó acima. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do. Use a fórmula do termo geral e encontre o sexto termo dessa sequência. Depois confira na tabela da escala e veja se acertou o resultado. Então vamos resolver o que pede aqui no exercício. Use a fórmula do termo geral e encontre o sexto termo dessa sequência. Qual sequência? Da escala das notas musicais. Depois confira na tabela da escala e veja se acertou o resultado. Ele quer o sexto termo. Então vamos lá? Bom, de acordo com essa escala, certo? Essa escala aqui, o primeiro termo é 1. A razão que a gente calcula o segundo dividido pelo primeiro. Quem é o segundo aqui na escala? 2 elevado a 1 dozeavos. Quem é o primeiro? 1. Então veja bem, 4 dividido por 1 não é 4? 6 dividido por 1 não é 6? Então 2 dozeavos dividido por 1 é 2 dozeavos. Então essa é a razão. Quem é 1/12? 1/12 significa o seguinte, ó. Toda vez que o expoente de uma
potência for fração, significa que é radical. Toda vez que for fração, é radical. Quem é o índice do radical? É o denominador da fração. Quem que é esse daqui? Esse 1 vai representar aqui, ó, 2 elevado a 1. Então, 2 elevado a 1 é 2. Então, na verdade, 2 elevado a 1 dozeavos significa raiz de índice 12 de 2. Raiz de índice 12 de 2. Bom, o N eu sei que é o 6. Então, eu vou achar o AN. Bom, a fórmula geral é AN. A fórmula geral é... A fórmula geral de uma PG é AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, eu estou calculando o sexto termo. Então, o N vale 6. Primeiro é 1, a razão é 2, 1 dozeavos, que multiplica, ó, N menos 1. A6 é igual a 1, que multiplica 2 elevado a 1 dozeavos, que multiplica N menos 1, que é um N, 6. 6 menos 1. Então, o sexto termo vai ser 1, que multiplica 2, 1 dozeavos. Quanto que é 6 menos 1? 5. Bom, eu vou transformar o 5 em fração. O sexto termo vai ser 1, que multiplica 2. 5 vezes 1, 5. Dozeavos. 1 vezes qualquer coisa. 2, 5, dozeavos. Então, eu posso dizer que o sexto termo vai ser 2 elevado a 5 dozeavos. Pessoal, chegamos ao fim, então, da resolução dessas 5 atividades. Já que a gente falou de música, eu me lembrei de um musical muito legal da Noviça Rebelde, que fala justamente dessa sequência das notas musicais. Eu gostaria que vocês assistissem e percebessem que a matemática está presente em tudo mesmo. Bom, então agora eu já sei por onde eu vou começar. Eu vou ensinar vocês a cantar. Então, começar do princípio é sempre o melhor lugar. Para ler eu aprendo pra cantar eu aprendo dó, ré, mi. Dó, ré, mi. Dó, ré, mi. São 3 notinhas, vamos ser
Finalizamos então a correção de todos aqueles exercícios e eu espero que vocês tenham entendido. Porque na verdade nós ainda estamos em PA e PG e agora exponencial. Mas hoje nós vimos PG, para relembrar. Lembram que a gente terminou a aula lá antes do início da pandemia e iríamos fazer prova? Então a gente vai depois marcar uma datinha para a gente fazer a avaliação.